E você aí que corre. Muitas vezes você não se sente meio desanimado porque você está correndo, você está treinando, mas muitas vezes esses treinos não te fazem evoluir, você sempre está se sentindo meio cansado, meio cansada, às vezes meio pesado assim, né? De uma maneira que você tem dificuldade assim de correr mesmo treinando, né? Mesmo correndo, né? E eu vim te falar que existem treinos que te fazem evoluir. E esse é o motivo da nossa conversa hoje. Que existem treinos que te fazem evoluir. Portanto, se você está treinando e não está sentindo muita evolução, está sentindo muitas dificuldades, né? Como cansaço, está sentindo pesado, está sentindo qualquer outra dificuldade, eu vou te falar aqui o porquê disso, tá? E quais são os treinos aí corretos, né, para você, que você pode estar fazendo, tá bom? Eu tô ao vivo aqui no Instagram, isso aqui vai ficar gravado também no Insta depois, né, no Facebook e no YouTube. Bem-vindo quem tá aqui ao vivo, a Ludmila, o Marcos, tudo bem? Boa tarde. Tá firme, legal, muito bom. Se tiverem qualquer pergunta agora ao vivo, podem fazer, tá bom? Eu vou estar respondendo aí vocês que estiverem assistindo aqui. Mas vamos lá. Primeiro, né, eu vou contar um pouco da minha história como corredor, né? Como que eu descobri por mim mesmo que existiam treinos corretos para evoluir. Eu comecei, acredito, como qualquer pessoa começou a correr, tá? Eu já tinha um condicionamento físico bom, na época eu tinha 19, 20 anos de idade, tá? Ver aqui, aí beleza. Eu era jogador de futsal, então eu comecei a correr naquela época. Fui fazer uma prova de 10 quilômetros, completei lá em 50 minutos, algo desse tipo, tá? E como eram meus treinos, como eu treinei para essa corrida? Eu sempre fazia um percurso de 7 quilômetros, que eu aguentava naquela época muito bem, tá? Então eu corria 7 quilômetros, sempre era o meu treino, era sempre 7 quilômetros, era sempre a mesma distância e o tempo, muitas vezes, era diferente um do outro, porque tem dia que eu tava melhor, tem dia que eu tava me sentindo mais cansado, tem dia que tava mais fácil, tem dia que tava mais difícil, tá? Então, pra mim, eu treinar naquele momento, como é que era? Era só sair correr. Eu não fazia um aquecimento, porque eu não sabia que tinha que fazer aquecimento, né? Eu corria porque eu pensava que eu tinha que correr pra melhorar a minha corrida. Então eu não tinha muita informação, eu fazia aquilo. E tá tudo bem, acredito que a maioria das pessoas começam assim, né? Elas, preciso começar a correr. Correr é uma simples atividade de você correr. Correr qualquer uma pessoa consegue, né? Não tem nenhuma pessoa que não consiga correr, né? Se ela é capaz, se ela tem aí nenhum problema mais sério. Então eu fazia isso, eu corria. Só que o que aconteceu? Durante um ano, até mais de um ano, eu nunca evoluí assim na questão de ficar mais rápido, de ficar mais fácil a minha corrida. Eu nunca consegui correr mais fácil. Eu sempre tinha corridas, eu sempre fazia corridas de 10 quilômetros. Quando eu comecei a correr, eu adorava corridas de 10 quilômetros. E tinham várias, assim, na cidade que eu moro, em Curitiba, tipo, tinham várias ali na região e tal. Então eu participava de quase todas. Mas daí algumas eu terminava em 50 minutos, algumas eu terminava em 55, teve corridas que eu terminei em mais de uma hora, tá? E ia alternando isso. E eu sempre fazia o mesmo treino, fazia ali, no máximo, fazia 7 quilômetros, no máximo fazia 10 quilômetros e tal. Aí em 2011, o que aconteceu? Eu comecei a me interessar mais pela área da corrida, né? Eu fazia curso de educação física na época, a estudar, a perceber que a corrida não era somente correr, que existia uma metodologia, que existia tipos de treino que me faziam evoluir, que me faziam ficar mais rápido, que fazia com que ficasse mais fácil a minha corrida, que fazia com que eu conseguisse, por exemplo, correr de uma maneira, correr mais distância, né? E eu comecei a aplicar. Eu lembro do primeiro treino que eu vi assim que dava para evoluir, que eu pesquisei, que era o treino intervalado. O treino intervalado, eu lembro que eu peguei lá um que era de 10 vezes de 200 metros correndo rápido por 1 minuto e meio parado. Tá? E foi o treino que eu fiz aí durante várias vezes, porque falavam que esse treino ele melhorava a velocidade.
E eu sempre fazia pelo menos uma vez na semana esse treino, de 10 vezes de 200 metros correndo muito rápido por 1 minuto e meio parado. O que aconteceu só colocando um treino intervalado no meio dos meus outros treinos que continuavam iguais? Eu continuava fazendo meus 7 km todo treino. Eu comecei a ficar mais rápido, por quê? Porque eu coloquei um estímulo de velocidade. Que correr 200 metros é diferente do que correr 7 km, do que correr 10 km. Por quê? 200 metros é uma distância muito curta, tá? Numa distância curta, a gente consegue correr numa velocidade mais rápida. O que acontece quando a gente corre numa velocidade mais rápida? A gente muda o movimento do nosso corpo, muda a amplitude de movimento, a gente utiliza mais musculatura que a gente não está acostumado a utilizar, é recrutada mais fibras musculares, né, para conseguir fazer um movimento mais rápido, mais intenso, tá? A parte cardiopulmonar, ela trabalha muito mais, por quê? Porque eu estou fazendo um exercício, um movimento muito mais intenso, bem mais rápido, durante uma distância pequena, que é possível fazer isso, tá? E daí tem o tempo de descanso, fica lá 1 minuto e meio descansando, respirando, né, para recuperar o fôlego, e daí fazia de novo, 200 metros mais rápido que conseguia, tá? Isso dava em volta de 40 segundos, por aí, tá? Esses 200 metros, e aí descansava 1 minuto e meio, tá? Então esse treino começou a provocar o quê? Adaptações no meu corpo para eu conseguir correr de maneira mais rápida. E por incrível que pareça, nesse treino de 10 vezes 200 metros correndo muito forte por 1 minuto e meio caminhando, eu consegui correr mais rápido a distância de 10 km, fazendo um simples treino desse durante a semana, tá? Porque o meu corpo aprendeu a correr mais rápido, eu consegui transferir essa força, essa energia, tá? Para a distância maior, porque o corpo ele começou a aprender a correr mais rápido, começou a ficar mais fácil o correr. Porém, eu estagnei também aí, porque eu fazia esse treino somente, então bati num ponto que eu não conseguia melhorar mais, ali dos 45 minutos, nos 10 quilômetros, né? E eu comecei a estudar mais, comecei a trabalhar com corrida, e eu vi que existia uma metodologia de treinos, tá? Para cada tipo de objetivo, tá? Para cada nível de condicionamento, e eu comecei a aplicar, comecei a estudar e aplicar. Então, no momento eu poderia fazer 2 treinos mais intervalados, mais fortes por semana, fazia daí um mais longo, um mais moderado, né? Tinha treinos leves, então eu comecei a colocar os treinos corretos na hora correta do treino, tá? No dia correto da semana, tá? Não podia correr todo dia, tinha que ter um dia de descanso, principalmente depois do treino forte tinha que ter um descanso, depois do treino leve não precisava ter descanso. Então eu comecei a entender onde cada pecinha ali, onde cada treino se encaixava, né? E comecei a treinar, a fazer. O que aconteceu a partir daí? Eu consegui melhorar mais ainda o meu tempo de 10 km, eu consegui aumentar as minhas distâncias, eu corri até 10 km, consegui, foi em setembro de 2011, eu já fiz a minha primeira meia maratona, que foi correr 21 km, e confesso para vocês que eu pulei várias etapas e fiz minha primeira ultramaratona em novembro de 2011, que foram 56 km de corrida em trilha. Mas por que eu fiz tudo isso? Porque naquele ano de 2011 eu descobri o segredo que me fazia, não segredo, mas descobri que aplicando o método correto para eu correr melhor, os treinos corretos, eu conseguia chegar em qualquer lugar, eu conseguia fazer qualquer distância e tudo. Por quê? Porque era eu me dedicar aos treinos corretos, fazer ele da maneira correta, no dia certinho e tal, conseguia fazer uma distância grande, conseguia fazer aí melhorar a minha velocidade, né? Conseguir correr de uma maneira bem mais fácil, tá? E hoje o meu propósito é falar pra vocês aqui, tá bom? Quais são esses treinos, né? Eu vou falar dos iniciantes primeiro, né? De quem está começando a correr, qual o tipo correto de treino para essa pessoa evoluir, e ao longo do tempo, né? Quando essa pessoa já se torna experiente, né? Se você quiser perguntar aqui qual o treino correto para você, já coloca aí, tá bom? Eu vi que tem uma pergunta aqui da Lisley Vendramin. Tudo bem? Muito obrigado pela pergunta. Uma curiosidade, em dias difíceis, o que te desafiava?
Bom, dias difíceis, eu lembro que quando eu comecei a correr, né, nessa história que eu tava contando, eu não lembro muito bem assim o que me desafiava. Como eu tava tão obcecado por correr naquela época, eu eu sempre corria assim, né? Então eu sempre treinava. Não era tão difícil pra mim antigamente. Hoje já é mais difícil. Hoje confesso que depois que eu tive uma filha e agora com bastante trabalho, com bastante coisa, confesso que os dias são bem mais difíceis para treinar, tem muito mais compromisso no dia e o que me desafia são os objetivos que eu coloquei para eu alcançar, né? A minha meta, a minha direção. Então, hoje eu tenho um objetivo muito claro do que eu quero alcançar através da corrida, tá? Então, eu tenho uma corrida que eu quero fazer muito bem daqui a 9 anos lá, mas eu quebrei esse grande objetivo por etapas. Então, eu tenho objetivos ainda esse ano, eu tenho objetivos no ano que vem. Então, eu parei, né? Eu parei para escrever o que eu realmente queria, para planejar, né? E não só isso, por exemplo, eu também tenho que cuidar da minha saúde. O que eu fiz? Eu fiz uma bateria de exames mês passado. Esse mês ainda eu fiz alguns exames e eles deram alguns resultados, todos estavam bons, mas só que eu posso melhorar em muitos outros resultados. Então eu quero chegar no nível mais perfeito possível do meu corpo ele estar funcionando. Então até minha cardiologista falou, olha, aqui o teu nível de colesterol ele tá bom, mas ele tá chegando num nível que não é legal. Então vamos melhorar. Então a gente tem essa motivação assim. Então é ter isso claro, ter isso escrito, né? Uma coisa que me faz treinar, me faz fazer é o que? Me faz fazer os treinos quando tá difícil. Por exemplo, hoje saí correr, tava chovendo e tal, foi muito legal, mas a preguiça antes era grande, né, de sair treinar num dia desse. Mas é o fato que hoje eu sinto muito mais cansaço do que antigamente. Deve ser pela idade, né? Não sei dizer muito bem, né? Deve ser muito mais pela idade, né? Antes eu não ficava tão cansado quanto eu fico cansado agora. Então eu penso, nossa, eu sempre tenho que estar cuidando da minha saúde, eu sempre tenho que estar realizando treino, porque se eu parar, né? Se eu ficar muito tempo parado, se eu não conseguir fazer os treinos, eu vou cada vez ficar pior, e isso não é o que eu quero. Eu quero sempre meu corpo bom, eu quero sempre estar bem fisicamente, porque quando eu não tô treinando, quando eu não tô cumprindo com os meus deveres assim de cuidados com o meu corpo, né, que pra mim em primeiro lugar é a corrida, é o treinamento funcional, né, o treinamento de força para fortalecer, o meu dia não sai legal, as coisas que eu tô fazendo não saem bem, porque eu sei que tô devendo pra mim mesmo isso. Então acho que nos dias difíceis, muitas vezes o que me faz treinar, o que me faz realizar um treino é lembrar, né, do porquê que eu tenho que treinar. Aí coloquei vários motivos, tá bom? Já experimentou o treino mental para atletas? Acredito que seja uma metodologia essa, né? Já ouvi em algum lugar, mas nunca experimentei não, tá? Não experimentei. Eu não sei exatamente o que ele trabalha. Não sei se é ele ou ela, quem que é que faz. Você já fez? Mas vamos lá. Falando dos treinos em si. Para quem está começando, né, do zero, vamos falar dos treinos corretos. Para quem está começando do zero. Quem está começando do zero, essa pessoa, ela muitas vezes está saindo, não que está saindo, ela está em um momento onde ela está sedentária, né, onde ela passou aí alguns anos, algum tempo sem realizar exercício físico, tá? Então o corpo ele não está acostumado com um exercício. O corpo ele está acostumado em não se exercitar, né, em fazer outras coisas, né? Então o maior erro, né, que acontece nesse momento, às vezes a pessoa está acima do peso, às vezes a pessoa não está muito legal em termos aí de saúde, essa pessoa ela vai querer começar a fazer um exercício, seja correr, seja ir para academia, e começa já com tudo, querer correr todo dia, querer, por exemplo, ou treinar a maior parte dos dias possíveis, né? Não que não seja todo dia, mas e esse é um grande erro, porque
uma pessoa que não estava acostumada, a musculatura ela não está preparada, o corpo em si, né, as articulações, a parte cardiorrespiratória, cardiovascular, não está preparado para o exercício, e essa pessoa começa e ela exige muito do corpo dela, porque daí ela vai correr hoje, que é sexta, daí vai lá no sábado, daí vai lá no domingo. No começo, a motivação de começar faz você ter energia, né? Mas passa ali uma semana, você já tá quebrado. Putz, cara, ele tá acostumado a não se exercitar. Ele tá acostumado a não se exercitar, né? A tua musculatura não tá ativa. Então, qual é a melhor maneira de começar? Com treinos muito leves, tá? Com treinos muito leves, igual ali a Ludmilla colocou. Eu comecei com caminhada depois de 7 meses, não entendi muito bem. Depois de 7 meses. Vou pegar uma água aqui que minha voz tá... Eu tô meio resfriado aí. Tem que tomar água enquanto falo. Senão eu não consigo. Mas vamos lá. Então a pessoa que tá no início, ela precisa começar de uma maneira muito leve. Por que ela precisa começar? Ah, legal. 7 meses de caminhada para depois correr. Você vê que você fez uma coisa que é isso que eu vou falar, né? Uma adaptação do seu corpo para o exercício, tá? O corpo ele precisa entender que vai acontecer alguma coisa ali. Você precisa preparar a sua musculatura, você precisa preparar as suas articulações, você precisa preparar o seu sistema cardiovascular. Então a pessoa que não vem fazendo nada há algum tempo, há alguns anos, né, que a grande parte das pessoas acabam não fazendo exercício durante um bom tempo, ela começar na caminhada é muito bom, porque já começa numa atividade leve, porque caminhar todo mundo consegue caminhar, e não é uma atividade tão difícil, né? Então é muito bom. Para quem quer começar a correr já, eu tenho um método, tá? Que eu vou falar aqui pra você qual é esse método, porque uma pessoa que correr, ela consegue correr agora, se ela ficou 10 anos sem fazer exercício nenhum. Consegue. Só que o corpo não está preparado. Então ela precisa de uma maneira muito breve, leve e breve, que é o quê? São distâncias bem curtas. Então o primeiro treino que eu passo para uma pessoa que não está acostumada a correr, que ficou muito tempo sem treinar, né? Ou nunca treinou, é o quê? Ela fazer 15 segundos de corrida, bem leve, por 45 segundos caminhando. Faz isso durante 10 vezes, dá 10 minutos. Ela vai correr 1 minuto e meio durante todo esse processo de 10 minutos. No restante ela vai caminhar, tá? O porquê desse treino? Ela corre 15 segundos bem leve, ela consegue, daí caminha 45 segundos. Ela recupera dessa corrida de uma maneira fácil. Depois corre 15 segundos leve também, fácil, não é difícil. Faz isso 10 vezes, faz uma caminhada antes, uma caminhada depois. E ela consegue fazer muito bem esse treino, qualquer pessoa consegue. Então ela termina bem, foi uma adaptação curta, leve, tá bom? Um segundo treino, faz lá 20 segundos de corrida leve por 60 segundos caminhando, tá? Só um minuto, tomar uma água aqui que eu tô perdendo a voz, hoje tá difícil aqui. Então desculpa, vamos lá. Então, esses 20 segundos correndo, leve por 60 segundos caminhando. Dá pra fazer isso 10 vezes também. Depois, faz lá 45 segundos... Não, dá pra fazer 30 segundos correndo leve no terceiro treino por 90 segundos caminhando. Dá pra fazer isso 8 vezes. São treinos muito tranquilos e fáceis, tá? E na outra semana ela já consegue correr lá 45 segundos, caminhar 1 minuto e meio. Numa terceira semana, essa pessoa já pode correr 1 minuto e caminhar 1 minuto, tá? E isso durante 10 vezes ou mais. Numa quarta semana, a pessoa já consegue correr mais tempo do que caminhar. Já faz lá 2 minutos correndo leve por 1 minuto caminhando, tá? E vai aumentando o tempo de corrida e diminuindo de caminhada. Até chegar num terceiro mês, assim, de treinos, essa pessoa já está conseguindo correr 5 km, ou seja, mais de 30 minutos continuamente, sem precisar caminhar. Tá? Seguindo esse tipo de metodologia. Princípios que não podem falhar é o que? Todos os treinos devem ser leves. Não pode ter corrida rápida, tá? Nesse ciclo de pelo menos adaptação à corrida, tá bom? O corpo ele vai se acostumar a correr. E até a pessoa correr
30 minutos continuamente, ela está num processo de adaptação, porque ela precisa ativar melhor a musculatura, precisa preparar as articulações, os tendões do corpo, a parte cardiorrespiratória, tá? Então tem que ser tudo de maneira leve, porque mesmo da maneira leve já exige do corpo. Então, essa pessoa corre sempre de maneira leve, vai aumentando sempre a corrida e diminuindo a caminhada, tá? E sempre fazer 3 treinos por semana, tá? Menos que 3 treinos por semana, a evolução ela vai ser mais difícil, a pessoa vai demorar muito para evoluir, ela não vai conseguir ter tantos resultados. Mais que 3 treinos na semana vai sobrecarregar o corpo, tá bom? E muitas vezes não é legal. Se a pessoa quiser muito fazer mais, mais que 3 vezes, né? Fazer um quarto treino, quinto treino, que seja daí só de caminhada, ou um outro tipo de exercício, um treinamento de força, né? Na academia e tal, para não atrapalhar esse processo da corrida, essa evolução na corrida, tá? Depois disso, quando a pessoa ela já consegue correr 5 km continuamente, tá bom? Sem precisar caminhar, essa pessoa ela já está adaptada à corrida, então ela já está pronta para fazer treinos que exigem mais do corpo, porque o corpo ele já aguenta mais. Então é o momento que a gente vai colocar treinos um pouquinho mais difíceis. Por exemplo, um treino intervalado, né? Lembra do treino que eu falei quando eu estava começando a correr, que era o de 10 vezes 200 metros correndo bem forte por 1 minuto e meio caminhando ou 1 minuto e meio parados? Não tem problema se for caminhando ou parado o intervalo nesse momento. Mas esse é um treino intervalado que faz 200 metros muito forte, muito rápido, tá? Caminho lá 1 minuto e meio. Depois 200 metros muito forte, muito rápido. É um treino que eu vou fazer o meu corpo ele desenvolver mais velocidade, desenvolver mais força e eu consigo correr mais rápido daí os meus 5 km, consigo correr mais rápido distâncias que eu tô acostumado a correr naquele momento, tá? Colocando um treino intervalado, tá? Que é um treino mais intenso por semana de treino. Continua ali pelo menos 3 treinos na semana, tá? Dá para adicionar um quarto treino por semana? Dá, tá bom? Nesse momento. Mas o interessante é o que? É não fazer menos que 3 treinos por semana, porque senão você não vai ter evolução, tá? Então, a partir daí, desse momento que você já consegue correr 5 km, você já consegue variar os seus treinos. E daí vai depender do que? Vai depender de para onde você deseja ir com a corrida. Tem pessoas que já alcançaram esses primeiros 5 km e elas querem apenas desenvolver melhor a saúde delas, a qualidade de vida e tal. Então, essas pessoas elas não elas fazendo aí um treino intervalado por semana e 2 treinos mais leves, está muito bom, tá? Porque é interessante com que nisso elas vão melhorar a velocidade, vão melhorar o condicionamento, tá? Não vai exigir tanto do corpo, vai ser uma atividade mais saudável e tá bem legal. Agora, quando a pessoa ela já faz 5 km, mas ela quer cada vez correr mais rápido os 5 km, aí ela já pode colocar um treino mais difícil, né, que é o intervalado, um treino mais moderado, que ele não vai ser tão leve, ele vai ser entre o leve e o difícil, e um treino mais leve. Então já muda a metodologia para quem quer melhorar a velocidade, tá bom? Já coloca um quarto treino na semana, tá? Para quem quer fazer 10 km, fazer mais treinos, tá? Mais treinos leves, essa pessoa continua com um treino aí para aumentar o volume de treinos. O que é o volume de treinos? É a quantidade de quilômetros ou a quantidade de tempo que essa pessoa corre. Então ela precisa aumentar para conseguir chegar lá nos 10 quilômetros, quem sabe lá para os 21, lá para os 42, tá bom? E a gente coloca mais estímulos de velocidade no treinamento dela. Então, quando a pessoa está buscando mais velocidade no 5, no 10, no 21, no 42 km, a gente coloca aí pelo menos 2 treinos mais intensos na semana, que pode ser esse 10 vezes 200 metros, intervalado de 400 metros, de 800 metros, de 1 km, varia muito, tá? Não tem treino certo nem errado, vai depender do seu momento, do seu condicionamento, do que você está treinando, tá? Então eu não posso passar uma receita de bolo aqui pra você, falar, ó, faz esse treino, faz esse treino, faz esse treino. Não, porque eu tenho que conhecer o seu histórico, eu tenho que conhecer quanto tempo você corre, quais treinos você já fez, o que você não fez, né? Então, depende muito do que você tá capaz de fazer agora, que você vai ter o treino aí mais correto possível, tá?
O que eu tô te passando aqui são ideias, é você criar um direcionamento. Você, opa, para desenvolver melhor minha velocidade, eu tenho que fazer um treino intervalados, né? Eu não tô fazendo, eu tenho que começar a fazer, né? Você começa a pegar essas ideias que são importantes para você colocar no seu treinamento aí, no seu dia a dia de treinos, tá? Bom, vamos lá. E daí para você aumentar a distância, você não precisa melhorar tanto, ter um foco muito forte na sua velocidade, tá? Um treino intenso, né, um treino intervalado por semana já está ótimo, tá bom? O que você tem que fazer é aumentar os seus treinos mais leves, tá? O treinamento de corrida leve é muito importante, tá bom? Você correr de maneira tranquila, te faz evoluir muito bem. Muita gente acha que a corrida ela tem que ser difícil, correr ela tem que sofrer, mas no treinamento não é muito bem assim, tá? Para você conseguir aumentar a sua distância, conseguir cada vez correr mais tempo, mais quilômetros, você tem que ir fazendo isso num processo de corridas leves. E vai lá, tá? Do 5 vai pro 10, tem que correr 7 km bem levinho, daí vai correndo 8 km bem levinho na outra semana 9 km bem levinho, daí você vai fazer o teu primeiro 10 km de uma maneira bem leve, bem tranquila, tá? Para o corpo conseguir aguentar, porque se você for correr de uma maneira que seja mais rápida, né, que vai ficar difícil, vai ser muito difícil você conseguir aumentar a sua distância, porque sempre vai estar difícil para você sempre vai estar cansado. Então a corrida leve ela te ajuda a correr durante mais tempo, tá bom? Vamos lá. Mesmo assim, a corrida leve pode ser difícil, porque você pode não estar acostumado a correr durante muito tempo. Por isso que é importante que você fazer o treinamento da maneira correta, você aumentar um pouquinho os seus treinos numa semana, depois o correto é você aumentar o volume de treinamento, ou seja, os quilômetros que você faz, né? Que isso já é muito e o teu corpo ele não pode não aguentar tanto. É certo que você aumente muito aos poucos. Se você tem a intenção de aumentar a sua distância, você tem que aumentar pelo menos 5% da sua distância ou tempo de corrida por semana, tá? Se for mais do que isso, você corre risco de não conseguir evoluir, tá bom? Conseguiram entender? Perguntas. Eu posso ajudar você agora que está aqui na live, assistindo ao vivo, a você saber qual é o treino ideal para você, tá bom? Se você me falar um pouco de qual que é o seu momento agora, tá? De qual está sendo a sua dificuldade, qual que é o seu objetivo, eu consigo te ajudar aqui te falando, te dando exemplos de treino, tá? Que você pode fazer aí, que vão te fazer melhorar. É só você comentar aí e a gente pode estar conversando. Se você quiser participar aqui na live comigo também, mandar a solicitação aí para participar junto, eu converso ao vivo aqui com você e a gente fala sobre o seu treino, tá bom? Vamos ver, a Lisley comentou aqui. Quem tem problemas no joelho, posso fazer esse treino leve? Bom, problema no joelho não impede de correr, tá? Porque na verdade vai depender do problema no joelho, tá? Se você pode caminhar normalmente, provavelmente você pode correr também. O que tem que estar fazendo se tem algum problema no joelho? Você tem que aliar o fortalecimento, tá, com a corrida, porque se você só correr, você às vezes pode até aumentar um problema no joelho. Vai depender do problema. Existem vários tipos de problema de joelho. Tem problema de joelho que correndo um fortalecimento junto, tá bom? Você tem que ter um cuidado com o seu joelho para conseguir correr durante mais tempo, tá? O treino leve ele é muito indicado para quem tem qualquer tipo de problema, seja no joelho, qualquer outra articulação. O que às vezes pode ser, o que não pode fazer, dependendo do problema, é correr muito forte, é correr rápido, tá? Então, o treino leve ele é o treino que tem menos impacto, é o treino que tem menos impacto, é o treino que vai menos causar problemas, tá? Mesmo se a pessoa tem algum problema no joelho ou não. Então ele é tipo super indicado, tá? Você escreveu ali atrás. O treino mental ajuda a fazer autoavaliação, entender e desenvolver uma mente mais persistente em seus objetivos. Diálogo interno. Legal. Então eu tenho uma metodologia, né, mental assim para você melhorar na corrida, tá? Você falou dessa parte mental. Então, nossa, já fiz lives, tudo sobre isso, que vem na memória agora. Mas vem muito essa parte de diálogo interno, de você ser grato por estar ali, por ser capaz de correr, né? Por você fazer autoafirmações, você falar para você mesmo quanto você é bom, quanto você é capaz. Esses dias eu tava falando, acho que numa live aqui de você, na live que eu fiz com a Ana Carolina antes de ontem,
né, da parte mental, de você olhar para suas conquistas no passado, né, e ver o quanto você é capaz, e ver o quanto você é uma pessoa que pode conquistar várias coisas, né, e isso te ajudar, né, o que você já conquistou lá no passado, te ajudar a correr melhor agora, né. Outra coisa que eu trabalho é a visualização, é você visualizar o teu treino, visualizar a sua corrida da melhor maneira possível que você é capaz hoje, né? E visualizar cada pedaço do seu treino, isso vai te fazer correr melhor. Então tem várias estratégias mentais para poder correr melhor, tá? Então é bem legal essa parte mental. Dá pra fazer outra live falando disso. Perguntas? Se alguém tem alguma dúvida, alguém, se não ficou claro as respostas que eu dei aqui, pode perguntar de novo, tá? Se você quiser... Ah, Lisney, você é treinadora mental. Eu sou treinadora mental, mas não sou atleta de corrida e quero iniciar. Vou seguir suas estratégias aqui. Que legal, vamos conversar. A gente pode fazer até uma live junto aí, pra gente estar falando de corrida e treinamento mental, tá bom? Então, quero muito saber sobre. Mas assim, na minha opinião, a parte mental, ela é determinante, tá, pro sucesso na corrida. Ela é totalmente determinante. Por quê? Porque o nosso corpo é capaz de fazer muito mais do que a gente acredita que a gente consegue. O nosso corpo é capaz de muito mais. Por exemplo, hoje eu não estou na minha cidade de Curitiba, eu estou em Bombinhas, que é uma praia. Aqui, ó, em Santa Catarina. E nessa praia, tá aqui do meu lado a praia. Dá até pra mostrar ali. Mas nessa praia aqui, pra quem... Eu vou fazer uma corrida de 5 km amanhã, tá? Não vai ser nessa praia, vai ser em outra praia lá. Mas, em 2015 eu fiz uma prova aqui de 100 km. Eu corri 100 km nesse lugar aqui. 100 km, tá? Eu nunca imaginava que um dia eu ia conseguir correr 100 km. Eu demorei 17 horas, se eu não me engano, ou 15 horas para fazer essa corrida, que era em trilhas, né? Se você conhece Bombinhas, né, tudo de maravilhoso, tem várias trilhas, é corrida em trilha, né, passa pelos morros e tal. Eu nunca imaginava que eu ia conseguir correr 100 km, tá? Eu acho que quando eu comecei não tinha nada que me impedia de fazer, então eu fui fazendo, fui seguindo o fluxo, com o ambiente que eu convivia, então eu comecei a fazer. Mas, o que eu descobri? 100 km ou mais. Eu descobri que qualquer pessoa consegue. Você que está aí do outro lado assistindo, você consegue. Não é que você tenha que fazer, que você precise fazer. Mas você consegue correr 100 km sem parar. Você consegue. Então, e como que eu descobri isso? Através de mim, né, que eu consegui. Então, com o meu corpo eu vi, nossa, eu sou capaz de fazer isso. É só eu treinar de tal maneira. E não precisava nem estar tão bem treinado para conseguir fazer, tá? E eu vi muita gente que eu acreditava que a pessoa não ia conseguir. Por exemplo, na minha primeira corrida de 100 km, que foi lá na Espanha, eu vi um senhorzinho, devia ter lá uns 60 e poucos anos, ou até 70, meio com a barriga avantajada, assim, e ele tava com... Era tipo uma muleta, era tipo um cajado, assim, de madeira e tal, né? E ele tava na largada junto comigo. E era lá nos caminhos de Santiago de Compostela, né, a corrida. Pra quem já ouviu falar lá, que é aquele caminho que o pessoal faz entre a França e a Espanha. Então a corrida era num trecho lá na Espanha, nesses caminhos. E era subida, descida o tempo todo, era tudo por montanhas e morros, né? E assim, eu vi, esse cara não vai terminar, né? Esse senhor não vai terminar, ele vai começar aí, mas ele não vai fazer 100 km, não tem sentido, né? Eu lembro que aí eu com 20 anos de idade, nossa, eu consigo, né? Tranquilo, e fui lá e fiz, né, a corrida. E a corrida ela tinha um limite de 24 horas para ser concluída, tá? Eu terminei a corrida com 14 horas. 14 horas é alguma coisa, tá? Eu terminei essa corrida com 14 horas. E o que aconteceu? Acho que era noite, então eu fui pro hotel, tomei um banho e tal. Fiquei um pouco descansando, acho que fui dormir, porque eu tinha chegado de noite. No outro dia, quando eu estava indo embora, tá? Eu morava em Lisboa na época. Era o final da corrida. Como eu tinha 24 horas, eu estava indo embora já da cidade, mas a corrida ainda estava acontecendo.
Quem que estava chegando naquele exato momento que eu estava indo embora, estava cruzando a linha de chegada? Era aquele senhor com barriga avantajada, de mais de 60 anos de idade, tá? Ele tinha acabado de concluir aqueles 100 quilômetros, claro, na velocidade dele, do jeito dele. E esse foi o primeiro exemplo do cara. O cara fez. Você não daria nada olhando para essa pessoa. Você fala, não, essa pessoa nem corre, nem faz nada, sabe? Claro, ela caminhou bastante, ela fez, mas ela fez 100 quilômetros em menos de 24 horas, que era a proposta da corrida, tá? E eu comecei a ver isso em várias outras corridas. Comecei a ver pessoas tão normais, tipo, e fazerem essas corridas e realizarem e tal. Nossa, é totalmente capaz. O bloqueio tá aqui, né? Porque muitas vezes o que eu trabalhando como treinador, a pessoa já é muito bem preparada, mas ela, putz, eu não vou conseguir, é muito pra mim, né? Ou a pessoa quer fazer os primeiros 5 km, ela dirige 5 km, ela fala, nossa, de carro já é bastante 5 km, né? Como é que eu vou conseguir correr 5 km? Então existe muito bloqueio mental, né, na parte da corrida, quando se fala em distância, né, quando se fala em tempo correndo. Mas tudo é muito possível, porque o ser humano, ele foi feito para correr. A nossa mecânica, ela é toda projetada para o movimento da corrida. Então, o que acontece? São muitas crenças limitantes, são muitas, às vezes o ambiente que a gente vive acaba limitando a gente, né? Então, por exemplo, se um dia você tem lá dentro, na verdade, um pequeno sonho, assim, que um dia você quer correr uma maratona, mas você mesmo diz pra você que isso é muito e tal, né? Não, existe uma maneira correta de chegar até lá, e não importa se você tenha 20, 30, 40, 50, 60 anos, você consegue. E num período até curto de tempo, em um ano você consegue se preparar para uma maratona e consegue fazer bem sem ter tantos problemas. O segredo tá aqui, tá na cabeça, tá na mente, tá? Então, eu comecei a me alongar nessa história de mente, mas é que tem tanta coisa para trabalhar nessa parte mental, né? A longo prazo, a curto prazo e tal, mas assim, é o que faz com que bloqueie muitas pessoas de conseguirem o que elas querem, né? Seja na corrida, seja em qualquer outra das atividades, tá? Perguntas, temos mais perguntas aí? Mas quero fazer essa live com você, hein, Lisdei? Eu vou ter que anotar aqui, senão eu esqueço. Eu não tenho nada aqui, mas eu vou te mandar mensagem depois da live. Tá bom? Vamos lá. Alguém tem mais perguntas? Se não tiver pergunta, a gente já encerra aqui, tá bom? Eu acho que se quem tá ao vivo aqui não entendeu algum pedaço, quiser esclarecer alguma coisa, pergunta aqui agora. Quem não pegou a live desde o início, ela vai ficar gravada, então fica tranquilo, vai estar ali tudo certinho no Instagram, no Facebook e também no YouTube, tá? Bom, acredito que é isso, então eu agradeço muito a presença de você que participou, deu pra conversar bastante aí. Legal, vai amar, eu também, vamos marcar essa data aí pra gente conversar sobre isso. Eu gosto muito de conversar com especialistas em outras áreas e relacionar, né, com a área da corrida, que eu acho que tem tudo para agregar, ainda mais essa parte mental, né, que eu acabei falando aqui, né, que você acabou mencionando e acho que faz total sentido para quem corre, né, então vamos fazer esse bate-papo aí, tá? Então é isso, agradeço a presença de vocês, tá? Nos vemos por aí, aqui no Instagram. Valeu, um abraço.